A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Na série dessa semana eu quero falar com você sobre um tema muito atual, ao mesmo tempo muito preocupante. Igrejas sem vida, igrejas sem o toque de Deus, igrejas que escolhem viver uma vida religiosa sem um toque do Espírito Santo. Amém? Ezequiel capítulo 37 é o tema que eu quero escolher para a série dessa semana. Serão três vídeos dessa semana. A série que eu quero falar sobre exatamente sem um toque de Deus está em Ezequiel capítulo 37. Vamos ler sobre o vale de ossos secos. Vamos meditar nesses 3 vídeos sobre o que significa viver uma vida cristã, estarmos na igreja, estarmos criando artifícios, nada contra a tecnologia para a pregação do evangelho. Eu quero deixar muito claro isso. Por outro lado, eu quero deixar claro com você, por mais que tenhamos toda a tecnologia, se nós não temos o sopro do Espírito Santo, não adianta. O evangelismo, ele traz multidões, mas ele não traz vida. E é sobre isso que eu quero falar, tá? Na série dessa semana, sobre o sopro de Deus, sobre igrejas e sobre movimentos sem o sopro do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 37 fala sobre o vale de ossos secos. Vamos meditar sobre isso. A mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel 37, versículo 1, e por isso o seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Uma outra tradução diz sequíssimos, tá? E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4, então ele me respondeu: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizarei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e com os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. Uau! A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor, soberano o Senhor, venha desde os 4 ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé. E era um exército enorme. Vamos parar por enquanto por aqui. Interessante a gente perceber, nesse primeiro vídeo eu quero ser bem rápido e sucinto com você. Eu quero que você entenda, queridos, que existe uma tentativa hoje de se roubar o toque de Deus. Tudo que a gente faz hoje, eu creio que a gente precisa ficar muito atento, porque a própria pandemia nos levou para as redes sociais, nos levou para cultos online. Era um artifício provisório, mas nada como o toque de Deus. A Bíblia fala sobre transferência, sobre imposição de mãos. A Bíblia fala sobre toque, comunhão, estarmos juntos. E não existe vida se a gente não tocar. Não existe vida se nós não tivermos 100% presenciais. É claro, Deus pode usar, por intermédio da tecnologia, como Ele está usando agora, essa palavra para tocar você, pode, mas é insubstituível um toque de Deus. E existe uma tentativa do inimigo hoje de confundir as pessoas, roubando delas o maior de todos os privilégios. Qual é? Um toque de Deus. Então, quando nós fazemos igreja sem Deus, quando nós fazemos igreja sem o Espírito Santo, quando nós conduzimos as pessoas a entenderem uma falsa imaginação que estamos evangelizando, estamos usando, hoje em dia tem todos esses artifícios que podemos utilizar, nada contra eles, em especial internet, metaverso, seja como você quiser chamar. Eles em si não existe nada de mal. O que existe é o que está acontecendo aqui. O que? Falta de vida. A minha pergunta é: tem vida? Tem que ter vida, tem que ter o toque do Espírito Santo, tem que ter a vida de Deus. E a gente começa a estudar esse texto, a primeira coisa que a gente precisa focar não é na obra em si,
mas na vida de quem realizou a obra. Ezequiel, vamos lá. Quem era Ezequiel? A mão do Senhor estava sobre mim. Você só pode dar aquilo que você está cheio. O grande problema hoje é que as pessoas estão lotando as igrejas, fazendo vários movimentos e muitas vezes falando de coisas vazias porque elas estão vazias. Porque a gente precisa criar artifícios demais, porque as pessoas estão vazias. Você só pode dar aquilo que você tem. E a Bíblia diz aqui, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito Ele me levou a um vale. Você só vai ser o quê? Tocado, você só vai ser marcado por algo que primeiro tocou você. E Ele me levou de um lado para outro. O que acontece é que Deus precisa abrir os nossos olhos e nós precisamos ter compaixão das pessoas. Mas a primeira coisa que a gente precisa ser é cheio de Deus, cheio de uma atmosfera de glória, cheia da presença, porque nós só vamos fazer igreja, vamos implantar igrejas, nós só vamos implantar um reino se esse reino for implantado dentro de nós, em primeiro lugar, se nós carregamos esse reino. Então, ele diz assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Uma pergunta que Deus fez a Ezequiel, esses ossos vão tornar a viver? E, na verdade, o que estava acontecendo é que Deus estava fazendo com que Ezequiel entendesse que aquilo que ele estava dentro dele era maior do que aquilo que estava ao seu redor. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos um vale de ossos secos, e nós olhamos para tudo isso, se nós achamos que nós temos o poder de mudar pessoas com a nossa tecnologia, com a nossa inteligência, com a nossa perspicácia, é tudo humano, queridos. São todos e todas ideias humanas. E Deus está dizendo, eu quero que você não se mova com ideias humanas, com coisas humanas. Eu posso até usar você, mas a primeira prioridade. Tem coisas que são secundárias, que são importantes, que podem ser utilizadas sem problemas. Mas se nós conduzirmos as pessoas, a prioridade do reino é nós sermos cheios do reino, carregarmos o reino dentro de nós. E ele perguntou, eles vão poder a viver? Olha, eles poderão tornar a viver? Essa foi a grande pergunta. E a resposta de Ezequiel foi assim, olha, eu sozinho não consigo. Eu não tenho essa capacidade. A gente não tem capacidade de controlar as pessoas. Nós não podemos mudar as pessoas pela nossa inteligência, pela nossa ideia, capturar a atenção dos jovens com toda a tecnologia. Isso tudo é superficial, temporário, porque nós podemos lotar igrejas. Podemos ter igrejas hoje lotadas de pessoas, mas podemos estar não povoando os céus, mas enchendo bancos de igreja. Qual que é o seu desejo? Encher bancos de igreja, que a sua igreja seja lotada de pessoas ou que os céus sejam povoados através de pessoas que queimam de paixão por Deus? Essa é a minha grande pergunta. Queremos fazer um movimento na terra ou queremos povoar os céus? Trazer os céus a uma consciência na vida das pessoas de tal forma que as pessoas são possuídas por uma atmosfera, por uma presença de Deus sobrenatural. Isso é importante, porque a primeira coisa que eu percebo Deus fazendo com Ezequiel é ele fazer entender que eles entender uma grande realidade, que ele sozinho não consegue fazer nada. Nós não conseguimos fazer nada, sabe? Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Podemos sim construir templos, podemos sim lotar estádios, mas a minha pergunta é, aonde está o toque de Deus? Aonde está o poder de Deus? Aonde está o sopro de Deus? Eu deixo você nesse primeiro vídeo com essa pergunta. Aonde está o sopro de Deus nas igrejas? Aonde está o toque de Deus? Não permita, meu querido, não permita que depois de uma pandemia onde nós ficamos isolados, nós possamos ser conduzidos por ideias onde você não precisa de um toque do Espírito Santo. Fazer igreja sem Deus não é fazer igreja, não é ser igreja, não é trazer o reino, não é viver a atmosfera de glória, é simplesmente construir um movimento, enchendo estádios, mas nós não estamos povoando os céus. Que Deus abençoe você.